Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num material fascinante sobre a ligação entre a embriologia e o Pilates pré-natal. A ideia de partida, que me pareceu logo muito forte, é que adaptar uma aula para uma grávida não é de todo uma questão de abrandar o ritmo. É muito mais profundo. É uma mudança de paradigma completa. O argumento central é que bem, impossível desenhar uma sessão de Pilates pré-natal que seja verdadeiramente segura e eficaz sem uma compreensão real das fases do desenvolvimento do embrião. Certo? A gravidez não é uma variação de um exercício, é uma sequência de eventos biológicos, hormonais, de uma precisão incrível. Ignorar isso é, no fundo, trabalhar às cegas. Ok, vamos então desconstruir isto. A nossa missão hoje é perceber como é que o desenvolvimento de um embrião desde os primeiros dias dita as regras do jogo. Como é que essa biologia, que é invisível, influencia a escolha de cada exercício e transforma o Pilates numa ferramenta muito mais inteligente. A primeira grande ideia a desconstruir é essa mesma, a de que se faz a mesma coisa, mas com mais cuidado. Há uma tendência para pensar no corpo da mãe quase como um contentor que se vai adaptando passivamente. Exatamente. Mas o que os fundos sugerem é que a relação é muito mais ativa. É quase como uma conversa bioquímica desde o primeiro dia. Uma conversa, gosto dessa ideia. É a palavra-chave. Não é um monólogo. O conceito fundamental é o de uma díade, um sistema vivo, único, interligado. O embrião não é um passageiro silencioso. É ele que, através de sinais hormonais, está a reescrever as regras de funcionamento do corpo da mãe, em tempo real. E uma dessas primeiras ordens que o embrião dá é a produção da hormona relaxina, certo? Que tem um efeito generalizado. O efeito massivo. A relaxina, como o nome indica, relaxa os tecidos conjuntivos. O objetivo biológico é preparar a pelvis para o parto, mas o efeito não é localizado. Afeta todos os ligamentos do corpo. Todos, todos. E isto cria um paradoxo. A grávida sente-se, por vezes, mais flexível, mas é uma flexibilidade falsa. É elacidão ligamentar, não é amplitude muscular controlada. Espera, então essa hormona está a soltar as articulações. Isso muda tudo em relação ao equipamento. Quer dizer, uma máquina como o Reformer, que usa resistência, pode tornar-se uma armadilha, certo? Trabalhar a flexibilidade, mas ao aplicar uma resistência de mola mal calculada, não está a fortalecer. Está a empurrar uma articulação para uma zona de instabilidade. Que a relaxina já está a potenciar. Precisamente, é um efeito bola de neve que pode levar a dores sacroiliacas ou públicas. Ou seja, em vez de organizar e estabilizar, está a desorganizar. E na Stability Share, que já é instável por natureza, Pior ainda, se a própria oscilação da mulher já está alterada pela fadiga, pela mudança do centro de gravidade, pedir-lhe para se equilibrar ali pode gerar uma enorme ansiedade e stress muscular. O objetivo não é desafiar o equilíbrio, é encontrá-lo. faz todo o sentido. Portanto, sim, compreender a embriologia é compreender porquê e como o corpo da mãe muda. E isso dita toda a estratégia. E essa estratégia tem de evoluir. Imagino que o que é apropriado quando o embrião é só um aglomerado de células é radicalmente diferente do que se faz umas semanas mais tarde. Precisamente. É por isso que os instrutores mais experientes não pensam em semanas de gestação, mas em janelas biológicas. A fase inicial, de fecundação e implantação, corresponde a um estado materno muito particular. Muitas vezes a mulher ainda nem sabe que está grávida, mas o corpo já está a trabalhar a um nível hercúleo. Uhum. Sente uma fatiga extrema, náuseas, hipersensibilidade. Então, nessa fase, o Pilates não pode ser sobre performance. Tem de ser sobre apoio. Significa que exercícios como as flexões abdominais clássicas, o 100, estão completamente fora de questão. O objetivo é criar espaço, não compressão. Ok, avançando um pouco, surge um termo nos materiais que me soou um bocado a biologia do secundário. Gastrulação. A formação de 3 camadas de células. Por que é que um instrutor de Pilates precisa de saber disto? Nós estamos a entrar em detalhe a mais? Parece que sim, mas há aqui uma ideia conceptual muito poderosa. Pensa nisto. Uma dessas camadas, o ectoderme, vai formar a pele e todo o sistema nervoso. Certo? Outra, o mesoderme, vai formar os músculos, o esqueleto, o sistema circulatório. O que isto nos recorda de uma forma muito primitiva é que o sistema que sente e o sistema que se move nascem da mesma origem. Ao mesmo tempo.
Ah, ok, estou a perceber. Isto não trabalha só músculos de forma isolada, trabalha precisamente essa ligação neuromuscular, o controle motor, a consciência corporal. De repente, a gastrulação deixa de ser um conceito abstrato e torna-se o próprio fundamento do movimento consciente que queremos promover. Certo. Não estamos a esculpir o embrião, como diz o material, mas a apoiar o ambiente onde isso acontece. É isso mesmo. Um ambiente materno mais estável e com menos stress é, obviamente, benéfico. E logo a seguir vem outra fase descrita como particularmente sensível, a neurulação. A formação do tubo neural. Sim, se a gastrulação é o plano, a neurulação é a construção da autoestrada principal, o cérebro e a espinhal medula. É uma etapa fundadora e extremamente delicada. Aqui, a responsabilidade do instrutor, bem, aumenta exponencialmente, E o princípio orientador é reduzir o stress. ao máximo. Reduzir qualquer forma de tensão desnecessária para a mãe. E stress, no contexto de uma aula de Pilates, pode significar coisas muito específicas, não é? Pode, sim. Significa evitar apneias, ou seja, suster a respiração. Significa evitar sequências rápidas, balísticas, que ativam o sistema nervoso de luta ou fuga. Significa evitar torções da coluna muito intensas ou flexões profundas e repetidas. O foco é outro. O foco absoluto tem de ser a oxigenação, com uma respiração fluida e a organização postural suave, descomprimir em vez de comprimir. Isto leva-nos à parte prática. Como é que todos estes princípios se traduzem no trabalho com os equipamentos, trimestre a trimestre? Vamos começar pelo primeiro, quando a fadiga pode ser avassaladora. No primeiro trimestre, como já dissemos, menos é absolutamente mais. O corpo está a fazer um trabalho invisível, mas gigantesco. No Reformer, por exemplo, não vamos usar molas pesadas para desafiar. Pelo contrário, podemos usar uma mola leve para assistir a um movimento, para dar um feedback suave ao corpo. Para ajudar a organizar. Exato. Na Stability Chair, talvez seja preferível optar por exercícios sentados, em vez de movimentos em pé, que exijam um equilíbrio que o corpo, naquele momento, não está preparado para gerir. O lema é circulação, respiração e bem-estar, não performance. Nunca. E depois chega o segundo trimestre. Muitas vezes há uma explosão de energia, a mulher sente-se ótima. É aqui que o perigo de fazer a mais aumenta. É precisamente aqui que o conhecimento faz a diferença entre um bom instrutor e um instrutor perigoso. A energia aumenta, sim, mas a relaxina também atinge o seu pico. A barriga começa a crescer. A tentação é aproveitar a energia para puxar mais. Mas o objetivo é o oposto, é usar essa energia para reforçar a estabilidade profunda, trabalhar os músculos do pavimento pélvico, o transverso abdominal de forma adequada, os glúteos, tudo o que vai criar um espartilho de suporte. É o que as fontes chamam de recusar o culto de amplitude. Lá está. Recusar completamente. E no terceiro trimestre, imagino que as prioridades mudem outra vez. O espaço é menor, o desconforto pode ser maior. No terceiro trimestre, o conforto e a segurança são reis. As amplitudes são naturalmente reduzidas, o ritmo abranda, o foco está em aliviar as dores lombares, preparar o corpo para as posturas do trabalho de parto. Equipamentos como o Cadillac tornam-se fantásticos, porque permitem trabalhar em posições muito apoiadas. Como assim? Podemos usar as molas do Cadillac, não para criar a resistência, mas para suspender um braço ou uma perna, aliviando o peso e permitindo uma mobilização suave e descomprimida das articulações. O equipamento passa de ferramenta de desafio a ferramenta de assistência. Há uma ideia que circula e que me parece bastante perigosa de que os exercícios no chão, o mat work, são a opção mais simples ou segura. Mas pode ser o oposto, não é? É um mito importantíssimo de desconstruir. Sem o apoio e a orientação das molas, a força da gravidade atua de forma bruta. Levantar-se do chão, mudar de posição, tudo isso pode ser muito mais exigente. Pode colocar mais stress nas articulações. Exatamente. Na sínfise pública ou nas sacroiliacas. Muitos exercícios clássicos de mat são não só inadequados, como potencialmente lesivos. O matwork pré-natal exige um conhecimento profundo de como usar a gravidade a nosso favor. Não é de todo a opção mais fácil. Ok, pensando no quadro geral. De um lado, temos os benefícios de uma abordagem bem fundamentada e do outro, os riscos de uma programação às cegas.
Quais são os ganhos reais para a grávida? Os benefícios são imensos e, acima de tudo, funcionais. Uma melhoria real da postura, o que leva a uma redução significativa das dores lombares e pélvicas, Que são tão comuns? muito comuns, há uma melhor gestão da respiração, que é fundamental para o trabalho de parto, e há um benefício psicológico gigante, a sensação de controlo, de continuar a ser forte e capaz no seu próprio corpo. E os riscos? Se um instrutor ignora tudo isto e dá uma aula normal mais leve, os riscos são sérios. Pode-se aumentar inadequadamente a pressão sobre o pavimento pélvico, contribuído para uma diástase abdominal, pode-se, como falámos, explorar a lassidão e criar dores articulares crónicas, e pode-se provocar fadiga e stress excessivos, o que não é benéfico nem para a mãe nem para o feto. No fundo, corre-se o risco de fazer mais mal do que bem. Isto realça a enorme responsabilidade do instrutor. Não é só saber exercícios. Há uma analogia no material que achei fantástica para ilustrar isto. A da casa em construção, sim, é muito visual. O instrutor não é o arquiteto, ele é um convidado que circula dentro desta casa que está a ser construída. Se ele decidir correr ou saltar, vai criar vibrações desnecessárias. Vai perturbar a obra. Exato. Mas se andar calmamente, se respeitar as zonas frágeis e contribuir para um ambiente sereno, torna-se uma presença positiva. É uma questão de respeito pelo processo. E isso implica também uma certa humildade profissional. Uma mulher grávida não precisa de um guru. Precisa de um acompanhamento claro, profissional e baseado em conhecimento. Exatamente. É uma responsabilidade ética. A grávida coloca uma enorme confiança no instrutor e merece que essa confiança seja retribuída com o mais alto nível de profissionalismo. Então, se tivermos de resumir a grande conclusão, parece-me que o conhecimento da embriologia não acrescenta apenas mais informação e leva o Pilates pré-natal de um conjunto de exercícios adaptados para uma verdadeira pedagogia do cuidado. É isso mesmo. Transforma completamente o papel do instrutor. Dá-lhe uma base científica e ética sólida. Permite-lhe comunicar de forma muito mais eficaz, não só com a cliente, explicando o porquê de cada escolha, mas também com outros profissionais de saúde. Cria uma linguagem comum. Uma linguagem comum, precisamente. E a gravidez, enquanto evento de saúde, merece essa maturidade profissional de todos os envolvidos. E para ficarmos a pensar, a nossa análise deixa uma provocação final, uma porta aberta para o futuro. Sim, uma questão que é o próximo passo lógico e que é fascinante. Quais são os impactos a longo prazo de um Pilates pré-natal bem concebido? Podemos medir a sua influência na recuperação pós-parto, na reharmonização da postura, na prevenção de dores que por vezes persistem durante anos? E, talvez mais profundo ainda, qual é o seu efeito na qualidade da ligação da mulher com o seu corpo e a sua respiração muito depois do nascimento? É um caminho que nos leva para uma prática verdadeiramente preventiva e fundadora de bem-estar.